Olá. No Brasil, 35 mil pessoas convivem com a esclerose múltipla, doença do cérebro que provoca dificuldades motoras e a perda de sensibilidade de partes do corpo. A metade dos pacientes não recebe tratamento médico adequado. O calendário paulista ganhou uma semana estadual de conscientização sobre a esclerose múltipla por meio de legislação aprovada aqui na Assembleia. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O neurologista Dr. Denis Bichuete, Gustavo San Martin, que é superintendente da AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, e o deputado Milton Vieira, do PRB, que é o autor desta legislação. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Você vai conhecer agora a história de Paula, que há 11 anos convive com a esclerose múltipla. Paula descobriu que tinha a doença aos 22 anos. Trabalhava e estudava. Tinha uma vida agitada, quando de repente... Um dia eu acordei com uma sensibilidade diferente no colo, assim, no meu colo, que foi passando para os braços. Aí eu procurei uma médica, que é uma médica da minha mãe, cardiologista, que minha mãe tem problema de coração. Ela falou pra mim, Paula, pode ser alguma coisa que você pegou, de repente alguma virose e tal. Espera mais um dia, senão você tem que procurar um médico, né? Você tem que se consultar pessoalmente. E aí no dia seguinte eu tava tomando todo o meu colo, meus braços, minhas costas, barriga. E aí eu fui pra um neurologista, uma indicação, que aí já estavam achando que era neurológico que eu tinha, porque eu tinha um formigamento. E aí isso foi numa sexta-feira. Na segunda ou terça-feira eu já estava com o corpo inteiro, do pescoço para baixo, todo formigando, sem força muscular, falta de equilíbrio. E aí o médico fez os exames de emergência. E aí nos exames foi uma ressonância magnética e nessa ressonância magnética apareceram pontos de inflamação no meu cérebro e na minha medula. Era um ponto na medula e alguns no cérebro. E aí, daí eu fui internada, fui para o hospital para ser internada para tomar corticoide, para desinflamar. E aí a gente fez outros exames para dizer se era mesmo esclerose ou não, né? Porque assim, tudo pendia para ser esclerose, mas ele queria, enfim, confirmar. E aí no hospital a gente fez um exame de líquor e tem uns outros indicadores que disseram que é esclerose múltipla. Então desde 2005, aos 22 anos, eu fui diagnosticada paciente de esclerose múltipla. Apesar do diagnóstico, a empresária não quis fazer o tratamento indicado. Mudou hábitos alimentares, de comportamento e ficou 4 anos sem mais nenhum sintoma. Fiquei quase um mês desse jeito, enfim, na cama, não conseguia ir ao banheiro sozinha, não conseguia fazer nada. Falta de equilíbrio, falta de força, não conseguia segurar um garfo. O jeito foi se render às prescrições médicas. Pouco antes de engravidar, a Paula interrompeu o tratamento para trocar os remédios por causa dos efeitos colaterais que ela enfrentava. Com o nascimento do filho, veio a amamentação, mas agora os dias sem medicamentos estão contados. Mundialmente, a esclerose múltipla atinge 2,5 milhões de pessoas. Os sintomas variam entre sensoriais, motores, fadiga e visuais. Em média, ela é diagnosticada aos 30 anos e afeta 2 vezes mais as mulheres que os homens. A causa exata ainda é desconhecida, mas existem algumas suposições, como associação de contato viral, predisposição genética, fatores ambientais ou climáticos que desencadeiam algum processo autoimune. Paula lê muito sobre a doença. Foi a forma que encontrou para combater o inimigo, mas afirma que, de um modo geral, ainda faltam muitas informações e esclarecimentos. Para ela, um dos ingredientes para ter uma vida normal, mesmo depois da identificação da esclerose múltipla, é o conhecimento. Estudei muito, li muito, fiquei quase 2 anos sem sair, sem fazer nada, sem encontrar com amigos, sem namorar, sem nada, para pesquisar, para ir atrás disso, para entender, né, o que era a esclerose, aonde eu tinha que... É como se assim, eu tenho um inimigo aqui, então como eu vou combater? Eu preciso conhecer muito bem. Então eu estudei muito sobre esclerose, eu estudei muito sobre o processo de reabilitação, muito sobre neurologia, muito sobre tudo que envolve esse universo aí de sintomas, efeito colateral de remédio, tratamentos, enfim, coisas que eu poderia fazer para me reabilitar. E aí agora fez 11 anos, né? Eu vivo essa rotina aí toda de cuidados comigo mesma para evitar surto, para evitar fadiga, para evitar, enfim, sintomas que traz a doença. Dr. Denis,
Por que essa doença, esclerose múltipla, afeta mais os jovens, ou afeta especialmente os jovens? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente com vocês. Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz, então eu vou me permitir dar uma volta um pouquinho maior. Vamos lá. Né? E comentar por que o termo esclerose múltipla e por que ela afeta os jovens. Então, assim, primeiro, esclerose múltipla não tem nada a ver com esclerosado. Esclerosado é um termo talvez coloquial, um termo não técnico, para um indivíduo que tem falha de memória, para um indivíduo que tem uma alteração de comportamento, já foi sinônimo de Alzheimer dentro da arteriosclerose. Então, esclerosado e esclerose múltipla não tem relação. O nome esclerose múltipla vem de estudos do século XIX, onde os pacientes que faleciam e eram estudados, eles tinham múltiplas cicatrizes no cérebro e na medula. E esclerose é um termo técnico para cicatriz. Então, é um indivíduo que tem múltiplas cicatrizes no seu sistema nervoso central, cérebro e medula. E por que essa doença afeta mais os jovens? Porque toda doença predominantemente autoimune afeta mais pessoas jovens. São aquelas doenças como o lúpus, como a artrite reumatoide, como as nefrites, onde o seu sistema de defesa se volta contra você mesmo. No lúpus é pulmão, rim e pele, na artrite reumatoide é a articulação, nas nefrites é o rim, por exemplo, na psoríase é a pele, e na esclerose múltipla o seu sistema de defesa enxerga a mielina, que é uma capa que recobre os nervos, como algo inimigo e começa a atacá-la periodicamente, provocando crises de sintomas. Por que doenças autoimunes afetam mais os jovens do que as pessoas depois de uma certa idade? Porque principalmente com o passar dos anos o nosso sistema imunológico enfraquece. Então é muito difícil você ter uma reação de natureza autoimune depois dos 60, 70 anos de idade. Não é impossível, mas é menos frequente. Então o motivo pelo qual afeta pessoas mais jovens, predominantemente entre 20 e 40 anos de idade, é a natureza imunológica da doença. Gustavo, em que a sua história coincide com a história da Paula, que a gente acabou de conhecer na reportagem? Desde o momento de vida até a falta de informação. Eu trabalhava no setor varejista, trabalhava com desenvolvimento de projetos, e um dos projetos que eu encabecei foi uma vacinação para um surto que a gente chamou de gripe suína, gripe H1N1, em 2010. Eu tomei essa vacina e 3 dias depois o meu olho começou a falhar. E aí começa o que é comum às pessoas com esclerose múltipla. O olho falhar, você procura uma especialidade que talvez num primeiro momento não seja um neurologista. Eu procurei um oftalmo e ele me disse que eu precisaria usar óculos e eu achei um pouco estranho. Fui num outro oftalmo. Esse oftalmologista me avaliou e disse que eu tinha neurite óptica, que podia indicar alguns sintomas, algumas doenças. Dentre elas, AIDS, câncer, sífilis, tuberculose ou esclerose múltipla. E a minha pergunta é, a gente está preparado para receber essas suposições? Como a Paula, a gente está preparado para acordar um dia do pescoço para baixo, sem sentir o corpo? Então isso é o que sempre se assemelha às pessoas com esclerose. Da noite para o dia a gente acorda com um sintoma que muitas vezes é desconhecido, que nunca a gente sentiu antes. A partir desse momento, a minha família e eu começamos a pesquisar muito sobre a doença. E a gente percebeu um cenário de pouca informação, uma informação negativa, uma informação que não ajuda em nada o paciente, não ajudava em nada o paciente a encontrar um horizonte de vida, um prognóstico positivo de vida. Então, essa na realidade é o comum às pessoas recém-diagnosticadas. Pouca informação, é uma surpresa muito grande, da noite para o dia um sintoma como parar de enxergar ou parar de sentir os membros do pescoço para baixo. Esse é o geral. É possível que alguém com a esclerose múltipla não saiba que tem a doença e esteja sofrendo sem ter tratamento? É possível, no Brasil é recorrente. A gente conduziu em 2014 um estudo entendendo um pouco melhor o perfil do paciente de esclerose múltipla e, em média, demora em torno de 7 anos o diagnóstico, entre o primeiro sintoma e o diagnóstico fechado. Nesses 7 anos, a pessoa trata das mais variadas doenças, porque as coincidências existem, né? A gente tem paciente na associação
que tratou hérnia de disco por um bom tempo, até que depois descobriu que ela, na verdade, tinha esclerose múltipla. Na verdade, ela tinha os dois, mas as dores que ela sentia e começaram a tratar uma outra coisa. O que costuma ser o sintoma inicial? No caso da Paula foi um, no seu é outro. Você falou da falha de visão. Que falha de visão era essa? A neurite óptica, em mim, ela se traduzia na seguinte sensação. É como se eu olhasse para o sol, por exemplo, ou para uma luz forte, e voltasse a olhar para você, eu via aquele entorno amarelado. E ao mesmo tempo eu sentia embaçar a minha visão. Ardia um pouco o meu olho. Mas o doutor tá aí que até pode ajudar a gente nisso. A esclerose múltipla é uma doença muito individual. São sintomas individuais e não existe um padrão de como ela vai se manifestar. Cada paciente é um paciente. Em mim foi o olho, na Paula foi a questão motora, né? Sim. Então essa é uma questão muito delicada, né, Denis, na esclerose múltipla, essa particularidade. Deputado Milton Vieira, o olhar do legislador para essa problemática, como é que surgiu, em que momento o senhor passou a se preocupar com isso? Na verdade, cumprimentar aqui você, Mauro, o Gustavo, que a gente já tem tido aí bastante contato durante esse movimento nosso em torno do nosso projeto e hoje lei. Cumprimentar também o doutor Denis aqui, do programa Agora é Lei. Agora é Lei. Né? Então, nós começamos, o legislador, no caso nós deputados, nós estamos no meio da sociedade. A gente fica aqui imaginando não somente criar leis, né, mas fiscalizar o poder público, atuar em diversos segmentos. Porém, nós temos as pessoas que nos mandam e-mails, que entram no Facebook, que pedem, olha, deputado, faça alguma coisa nesse sentido, né? Tem muita gente sofrendo com essa doença, é uma doença que 80% da população não conhece, que existe essa doença. Então a gente procura de alguma forma. Dentro da Constituição, a gente procura uma brecha. Como atuar? O poder público, doutor, o senhor é médico, o senhor sabe, nós temos deficiência em todas as esferas, municipais, estaduais, federais, no que se diz respeito à saúde. Então, existe pessoas sofrendo, por quê? Porque ela não tem o tratamento que merece, que deveria ter, pela deficiência que nós temos no sistema de saúde, a nível geral. Então nós procuramos uma brecha, para quê? Para pelo menos conscientizar as pessoas através de lei, porque a gente é regido através de quê? De lei, né? Temos Código Penal, Código Civil, Código disso, daquilo, enfim, Código Consumidor, e através da lei as pessoas têm que obedecer. Então essa lei, ela visa apenas a conscientizar, porque eu estava vendo ali a Paula falando, ela está o quê? Consciente, porque ela buscou se conscientizar, porque ela descobriu a doença, então ela está se conscientizando através de estudos, ela está lendo, ela está buscando, ela está se informando, o Gustavo também, mas existe aquelas pessoas que nem sabem que tem a doença. E não tem o acesso à informação. E não tem o acesso à informação. Então, um projeto de lei desse, que uma vez por ano, nós vamos fazer uma semana, esse ano aqui foi muito em cima, o Agosto Laranja, né, que é do dia 24 ao dia 30, foi muito em cima da aprovação da lei, não deu para a gente fazer como a gente gostaria, mas nós vamos trabalhar o ano inteiro para quando chegar essa semana a gente despertar, fazer coisas diárias, chamando secretários, autoridades, médicos, associações, a imprensa de uma forma geral, para quê? Para realmente valer a lei e conscientizar a população de que existe essa doença e ela tem que ser observada e o Estado também, ele tem que dar uma atenção maior, falar, não, vamos usar da estrutura que temos para ajudar essas pessoas. Então, a visão nossa foi essa. Doutor Denis, ainda na questão aqui com o Gustavo, esses sintomas muito individuais, né? Varia muito realmente de pessoa para pessoa? Varia. Na realidade, você pode ter sintomas que podem envolver perda visual, alteração de sensibilidade, como o Gustavo, a Paula, perda de força, alteração de coordenação, mas o que é mais importante é assim, os sintomas da esclerose múltipla, primeiro, eles não são súbitos. O que é súbito é um AVC. De uma hora para outra eu deixei de andar, isso é um AVC. Esclerose múltipla não faz isso. Os sintomas, eles constroem um gradual de agravo ao longo de 4 a 6 semanas, quando espontaneamente eles começam a melhorar. Então,
Então, nos primeiros anos que você convive com isso, você tem um formigamento que vem e passa. Mas não é qualquer formigamento, é um formigamento que dura semanas e vai embora. Você tem um embaçamento visual que é um embaçamento sutil, ou é uma mancha preta na visão que passa sozinho depois de algum tempo. Ou eu tenho um desequilíbrio que confunde com uma labirintite, por exemplo, porque ele fica comigo por 3 a 4 semanas e vai embora. Então, sim, para mim, pro neurologista, eu consigo identificar esses sintomas e eu consigo categorizá-lo. Mas para o indivíduo que sofre isso, como o Gustavo colocou, de uma hora para outra eu sinto algo que eu não estava preparado para isso. Ou como a Paula falou, e isso vem, dura um tempo e vai embora. E nos primeiros anos não deixa sequela nenhuma. Então, por isso que acaba sendo difícil e confunde o diagnóstico. Qual é a implicação? O senhor chama atenção para essa situação dos sintomas serem graduais. Tem uma escala e a coisa vai evoluindo. Tem gente que não dá bola para a saúde e deixa passar batido. Mas tem gente que dá bola para a saúde, até se preocupa com isso, mas também fala, poxa, mas estou com dificuldade de ir ao médico, não tenho meu convênio, saúde pública, não vou enfrentar. Né? Quais são as implicações de deixar isso empurrar com a barriga? É assim, como toda doença crônica, e especialmente uma doença que tem tratamento, né? Se você deixa o tempo passar, você pode adquirir sequelas ou incapacidades que sejam permanentes. Então, hoje, com os tratamentos que a gente tem disponível para a esclerose múltipla, talvez no Brasil não tenha muita diferença do que é disponível, salvo algumas regras na maior parte do resto do mundo. Se você trata precocemente, você pode impedir a progressão da doença. Mas quando a gente fala tratar precocemente, eu estou pensando em tratar nos primeiros anos. Quer dizer, eu começo um medicamento nos primeiros 2, 3 anos de doença e eu consigo evitar que uma pessoa, por exemplo, dependa de uma bengalinha no futuro ou dependa de uma cadeira de rodas no futuro. Então, o identificar precocemente e o tratar precocemente pode manter não só essa pessoa como qualidade de vida, como ativa. E aí eu falo ativa socialmente e profissionalmente, né? Completando um pouco o que o deputado falou, quando a gente fala em conscientização a favor da esclerose múltipla, eu penso não somente na conscientização para o diagnóstico, isso é meu papel, é o meu papel como médico, neurologista, oftalmologista, ortopedista, conhecer os meus diagnósticos diferenciais, mas eu conscientizar um empregador, por exemplo, que o indivíduo tem um diagnóstico, mas é produtivo, eu conscientizar uma família que o indivíduo tem um diagnóstico, mas ele não precisa ser deixado de lado nas festas, eu conscientizar uma população como um todo que o indivíduo tem um diagnóstico, mas ele pode viajar, ele pode ter lazer, isso é muito importante. O senhor fala em pegar coisa no começo, isso é o precoce, mas não é possível evitar a doença. Isso não tem como saber que a pessoa vai ter, não existem estudos que apontem, exames que apontem para isso. Não, na realidade, pela prevalência da esclerose múltipla, pelo menos no Brasil, estimada entre 20 ou 30 para 100 mil habitantes, você não tem, pelo menos do ponto de vista técnico, a recomendação de você fazer exames periódicos para identificá-la. Ela é considerada uma doença rara, ainda que no Brasil, talvez no mundo, ela é a primeira causa de incapacidade física em pessoas abaixo de 50 anos de idade. Talvez no Brasil fique um pouquinho atrás de ferimento de arma de fogo ou acidente de trânsito, tá? Mas apesar dela ser uma doença de baixa prevalência, ela tem uma implicação social muito importante. Exames preventivos não existem. Existe alguma coisa que eu possa fazer que tenha influência numa doença autoimune? Basicamente um bom estilo de vida. Quer dizer, hoje a gente sabe que o consumo excessivo de sal atiça o teu sistema imunológico. A gente sabe que quem é obeso tem um caldo de autoimunidade diferente do indivíduo magro, porque o tecido adiposo ele tem influência imunológica. A atividade física é um pouco protetor. Existe uma certa relação entre a exposição solar e algumas doenças autoimunes. Não é uma relação causa-efeito, mas pode existir uma certa influência. Não é à toa que muitas doenças autoimunes se manifestam de maior prevalência no norte do hemisfério norte, onde as sociedades são fechadas, onde as crianças não são expostas ao ambiente de forma como a gente é, né? Aquela brincadeira de eu tenho que brincar no tanquinho de areia e pegar uma doença para desenvolver uma maturidade imunológica no futuro. É óbvio que todas essas medidas não são absolutamente preventivas, mas elas explicam por que mudanças na sociedade estão favorecendo o maior aparecimento de doenças autoimunes. Coincidentemente, a semana que passou agora, doutor, até que por curiosidade, nós tivemos um amigo que me ligou e pedindo socorro
para a irmã dele, que ela é portadora da esclerose múltipla já há alguns anos, e ela começou a ter dores pelo corpo, precisava tirar a vesícula. A pergunta que eu faço, eu não entrei nesse detalhe, mas começa a dar problema nos órgãos, ela leva isso também, a doença também tem isso, aí, o fato de ter que tirar uma vesícula por causa da esclerose, ou foi algo que ocorreu de problema mesmo da vesícula? Não, deputado. Na realidade, não tem relação. Não tem a esclerose relação. múltipla é uma doença exclusiva do cérebro e da medula espinal. Agora, como todo mundo, os pacientes podem ter pedra na vesícula, podem ter pedra no rim, podem adquirir uma pneumonia. E pela pessoa ter a esclerose, dificulta o tratamento, dificulta uma cirurgia? É um tratamento diferenciado ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. O que dificulta é, pela falta de conhecimento, às vezes, e receio de outros profissionais, é uma anestesia de risco, é uma cirurgia de risco? Não necessariamente. Né? O risco envolve se o paciente toma outras medicações ou se ele tem alguma sequela neurológica. Mas, em princípio, não torna uma cirurgia de mais alto risco, uma internação mais complicada. A vida normal. A intenção é essa. Gustavo, você é superintendente da AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose. O que é essa entidade? Você que criou para reunir os pacientes, levar a informação necessária? Sim, como o Denis falou, no Brasil é uma doença considerada rara. E assim como o nome diz, raro é pouco. E já fica menor ainda quando a gente começa a dividir esse paciente e segmentar num país com dimensões continentais, como é o Brasil. A gente tem um foco muito forte em desenvolvimento de política pública. E a gente acredita que realmente é assim que a gente ajuda a garantir o tratamento do paciente, a melhor qualidade de vida e acesso a tratamentos pela rede pública. A gente enfrenta e tem visto um sistema único de saúde cada vez mais debilitado. Então, para a gente desenvolver políticas públicas assertivas, a gente precisa representar um número maior de pacientes. E daí vem a AME. A AME, ela exclusivamente não, mas muito é um trabalho de redes sociais. O adulto jovem está nas redes sociais. E a gente leva a informação para esse adulto jovem de modo a construir amigos múltiplos pela esclerose. E aí isso culmina em atuações muito importantes de pacientes virando multiplicadores de informação, multiplicadores de ações para desenvolver política pública. Ano passado, a gente conduziu a participação da sociedade numa consulta pública que resultou na segunda maior contribuição de consultas públicas na história das consultas públicas. Lembrando que a primeira consulta pública com maior participação foi parto cesárea, que é comum a todo mundo. Esclerose múltipla é uma doença rara e que se a gente não conseguisse juntar essas pessoas num lugar só, a gente talvez não tivesse esse número tão expressivo. Então, a AME surge para dar informação, mas principalmente para representar o paciente naquilo que muitas vezes ele não vê. A gente costuma dizer ali que é muito mais fácil a gente enxergar a valia de uma associação ajudando o paciente a ter fisioterapia. Mas para a gente é mais importante garantir uma qualidade de vida de modo que a gente consiga, de alguma forma, diminuir a necessidade da própria fisioterapia. Então a gente muda um pouco a forma de trabalhar e é assim que a gente faz na AME. Menos assistencialista e mais representativa. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Doutor Denis, no início do programa o senhor destacou que a esclerose múltipla não tem a ver com as demências, não tem a ver com a esclerose, com o indivíduo esclerosado, mas tem a ver com a esclerose lateral amiotrófica, que também é uma doença de difícil diagnóstico e também muita gente sofre disso no país com falta de acesso à informação. Não, Mauro. Em resumo, assim, são duas doenças completamente diferentes. Então,
A ELA é uma doença degenerativa, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune. A ELA é uma doença que predominantemente afeta o sistema motor, que em 2, 3 anos o indivíduo está bastante debilitado, praticamente sem andar e com dificuldade respiratória, enquanto a esclerose múltipla é uma doença que leva 30 anos para te levar para a cadeira de rodas. As duas têm tratamentos, talvez a esclerose múltipla tenha tratamento que previna a sua progressão. A ELA é uma doença que tem alguns tratamentos, sim, para a melhora da qualidade de vida do indivíduo, mas são coisas completamente diferentes. Quais são os serviços multidisciplinares necessários para atender as especificidades da doença? As outras especialidades que deveriam, junto com a neurologia, cuidar disso? Então, assim como a gente comentou que os sintomas são muito variados e individualizados para cada paciente, também pode ser o tratamento. Então, eu tenho indivíduos que simplesmente precisam de um clínico neurologista, que estão tomando o seu medicamento, estão tranquilos, fazem academia, trabalham, ou seja, talvez eles não precisem de outros profissionais. Por outro lado, eu tenho alguns medicamentos que são injetáveis, então subcutâneos ou intramusculares, eu passo a precisar de uma enfermeira para auxiliar esse paciente, não todo dia, uma vez a cada 3 meses, por exemplo. Outros medicamentos são aplicados dentro de hospital, então eu passo a precisar de um centro de infusão. Eu tenho pacientes que têm dificuldades motoras, então eu passo a precisar de um fisioterapeuta, e precisa ser um fisioterapeuta especializado em neurologia. Alguns pacientes têm dificuldades urinárias, então eu preciso ou de um urologista ou de um fisioterapeuta especializado em dificuldade urinária. Eu tenho pacientes que por causa ou da doença ou por outros motivos têm grandes dificuldades emocionais. Então eu passo a precisar alguns de um psicólogo, outros de um psiquiatra. Agora vale dizer que quanto mais precocemente eu trato o indivíduo, menor a chance dele desenvolver todas essas dificuldades. Então, o tratamento precoce, de uma certa forma, ele também tem um certo grau de custo-benefício ou custo-efetividade para impedir o uso de recursos de saúde, seja público ou privado, lá na frente. Então, sim, eu posso precisar de tudo isso, mas eu posso também não precisar de tudo isso. Deputado, como é que a lei ajuda o Executivo a trazer toda essa questão agora apresentada pelo doutor para essa semana de conscientização? Não basta apenas, quando a gente fala aqui que o doutor colocou, de conscientizar não somente no sentido das pessoas conhecerem, né, da doença, mas conscientizar o poder público também, né, que acho que é o principal, que é onde tem as condições, porque o fato o Gustavo teve a oportunidade de ir no oculista por um problema e descobriu que tinha e está se tratando. Ele teve sua condição. Foi colocado aqui, muitas das pessoas não têm convênio médico, não tem nem acesso à saúde. Então, a esclerose, ela também está, né? Acreditamos, doutor, que ela também está no meio dessas pessoas, que é a camada mais pobre, a camada que mais tem necessidade. Então, o nosso trabalho, a nossa intenção da lei é de conscientizar, em primeiro lugar, o serviço público, o executivo, o governador, o secretário de saúde, o ministro, enfim, para que mobilize todo o corpo da estrutura da saúde para atender essas pessoas, não somente quando elas vêm com um sintoma, mas tentar fazer um programa. O senhor também já colocou que não dá para diagnosticar, mas quem sabe alguma campanha, né, como tem de colesterol, nós temos aqui na Assembleia, para você detectar o colesterol alto, fazemos uma campanha. De repente fazer uma campanha, olha, uma campanha semana, como vai ter a conscientização, você vai vir e vai fazer um exame, ou seja, da vista, vai passar um mutirão, de alguma forma, onde você pode, nesse meio todo, você diagnosticar alguém e passar a tratar. E a pessoa ter consciência que ela tem que se tratar, né? O Gustavo se trata porque ele se conscientizou. Então essa é a nossa ideia. E, Gustavo, mais fatores genéticos ou fatores ambientais que são desencadeadores? Porque a gente se pergunta, talvez essa seja a pergunta do doutor Denis também, a bola para mim. Porque as pessoas se perguntam, surge de uma hora para outra, não é um AVC, não é uma coisa súbita, mas vem numa evolução, o que predomina mais? Então é assim, Mauro, desculpa, eu já estava imaginando. Não, mas ele entra na conversa. A bola está acabando ficando mais no pé do doutor aqui. E é bom, porque ele é quem sabe. Né? É verdade. Ela é considerada uma doença, do ponto de vista de herança, o nome técnico é doença complexa. Por que isso?
Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho pais e filhos com esclerose múltipla. Qual é a chance disso acontecer? 5%. Então, se eu tenho uma população de 1.000 pacientes com esclerose múltipla, eu espero que 50 sejam pai e filho ou irmão e irmã. Se você tem 2 gêmeos idênticos, então o mesmo DNA, o mesmo rostinho, a mesma cor do olho, criados na mesma casa, que brincaram com o mesmo cachorro, que frequentaram a mesma escola, ou seja, foram expostos mais ou menos ao mesmo ambiente, se um tem esclerose múltipla, a chance do outro ter é de só 30%. Então esse exemplo dos gêmeos idênticos mostra que existe um grau de hereditariedade, né? Então eu herdo um risco, mas é diferente de outras doenças onde o pai tem, o filho vai ter, o neto vai ter e assim por diante. E existem vários fatores ambientais que têm uma influência. Do ponto de vista genético, por exemplo, a comunidade científica sabe que existem mais de 100 genes envolvidos na chance de você desenvolver esclerose múltipla. Cada um confere um risco 1,5, 1,8, 2, alguma coisa, vezes maior de você desenvolver a doença do que quem não tem esses fatores de risco. Então, é uma interação de vários fatores. Você pode ter gêmeos idênticos com riscos diferentes. Aumenta em relação à população de quem não tem nenhum familiar, mas não é 100%. Agora, Gustavo, na família alguém tinha já a doença? Não que a gente saiba, né? Porque tem a questão do diagnóstico, mas não. Agora, eu queria aproveitar que o deputado estava falando uma questão importante. A gente falou de conscientizar o secretário, de conscientizar um parlamentar, mas a lei de conscientização ela é extremamente importante quando a gente pensa no fim, na pontinha lá final, que é o paciente, que muitas vezes não vai recorrer ao privado, como a minha família conseguiu garantir para mim, mas que vai numa UBS, que vai num postinho, e que muitas vezes vai encontrar um médico que não por capacidade, mas por falta de experiência, porque é uma doença que precisa da experiência médica. A clínica é muito importante, né, doutor? A gente sabe que hoje, numa faculdade normal de medicina, se você não for seguir a neurologia, você vai ouvir falar de esclerose múltipla por 20 ou 30 minutos no máximo. E é normal, porque se a gente for falar de todas as doenças, a pessoa nunca vai se formar. Mas é importante pensar no médico, no perito lá, no médico, um clínico geral que vai eventualmente pegar uma pessoa com menos condições de diagnóstico, de exames, que vai saber direcionar inclusive o diagnóstico, mas também os exames corretos. É muito importante a gente falar que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem centros de referência de esclerose múltipla, mas que por questões de subfinanciamento ou problemas de verba de saúde, realmente a pessoa entra numa fila de espera que ela não pode esperar. Então, a pessoa fica 6, 7 meses para fazer uma ressonância magnética, coisa que ela deveria fazer na semana seguinte, no máximo. Então, essa lei, deputado, é muito importante em nome de todas as pessoas com esclerose múltipla. Eu agradeço esse empenho em a gente conseguir, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida daqueles que, principalmente, não têm acesso à saúde como eu tenho, para poder ir num médico privado especialista em esclerose múltipla. Doutor, a gente viu no exemplo da Paula, ela... Em algum momento, ou em mais de algum momento, ela deixou de seguir o tratamento. Quais são os riscos disso? Então, vamos falar do paciente não tratado. Então, a partir do momento, eu vou me permitir o exemplo do Gustavo. Então, assim, eu tenho um primeiro sintoma, um embaçamento visual, ou um formigamento, uma lesão no nervo do olho, ou uma lesão medular e assim por diante, que melhora espontaneamente. Essa pessoa, em média, então se eu pego 50% dos pacientes depois do primeiro sintoma, eles estão precisando de uma bengalinha para andar entre 15 e 20 anos depois, um andador entre 25 e 30 anos depois e, eventualmente, uma cadeira de rodas lá na frente. Se esse primeiro sintoma é uma pessoa de 20 anos de idade, eu digo que, em média, esse paciente vai precisar de um andador ao redor dos seus 50, que é uma idade absolutamente produtiva. Nós temos vários tratamentos hoje específicos, existem medidas não medicamentosas que também influenciam e são importantes, mas se eu entro com esse tratamento no primeiro, segundo, terceiro ano depois do sintoma, eu atraso ou evito que esses marcos cheguem. Se eu demorar muito tempo para chegar e começar a tratar um paciente para bloquear o sistema imunológico dele, quando ele já tem uma sequela, quando ele puxa uma perna, quando ele já não enxerga com o olho, os medicamentos não trazem ele de volta. Os medicamentos impedem a progressão. Então, por isso que o tratamento precoce é importante. Assim, defendendo o que a gente acabou de ver no vídeo, sim, existem medidas relacionadas a estilo de vida que são muito importantes
para todo mundo com uma doença crônica ou autoimune. No caso da esclerose múltipla, essas medidas andam em paralelo com o tratamento farmacológico. Atividade física, boa qualidade de sono, boa alimentação e assim por diante são muito importantes também em conjunto com o tratamento convencional. Deputado, como foi, a lei é recém-aprovada, mas como é que foi o trabalho este ano, nessa primeira semana de conscientização? O que o senhor viu que é importante trazer para a próxima? Olha, só o fato de a gente ter tido aí o contato com a AME, né? Quando nós fizemos essa lei, eu não conhecia o Gustavo. Então, imediatamente ele entrou em contato, porque ele viu, né, a aprovação, ele já entrou em contato conosco, doutor, e a gente viu que já estava tendo efeito, então, a aprovação da lei. Hoje nós estamos aqui falando num programa de televisão, que tem a sua expressão, a TV Assembleia, para todo o Estado, com um especialista aqui, que é o doutor Denis, né, dando uma atenção para essa questão. Então, na semana, nós tivemos a Assembleia Legislativa, o presidente autorizou colocar a Assembleia nas cores laranja, porque nós temos aí o outubro rosa, né, o novembro azul, e temos o agosto laranja, que é as cores da esclerose múltipla, as cores para conscientizar. Também ali eu passei no viaduto ali do Vale do Anhangabaú, estava tudo nas cores laranja, né, o Tribunal de Contas, o presidente Dimas Ramalho ia colocar, ou seja, todos querem fazer alguma coisa. São coisas que não vai atingir diretamente, a pessoa não vai curar a doença dela, não vai tratar, mas vai despertar. Então, essa foi o intuito realmente, então a gente está tendo, e nós vamos avançar. Nós queremos aí ao longo desse ano aqui, a gente conversando com o Gustavo, com o doutor, com as pessoas que têm interesse, as pessoas que estão assistindo a gente, que já são portadoras, pode procurar o nosso gabinete, nós queremos avançar nessa questão para poder conscientizar e ajudar, unir as pontas, fazer o papel do mediador, para poder ajudar as pessoas. O intuito é apenas ajudar, esclarecer. Se eu pudesse fazer uma lei que fosse tratar todas as pessoas, a gente faria, mas a gente não tem esse alcance. Para ter-se uma ideia, eu tenho um projeto de lei, chama Fila Zero, para diagnóstico de câncer. É quase que impossível. Como é que você vai fazer a fila zero? Mas não é que vai ser a fila zero, mas para dar uma celeridade, porque você colocou aí, a pessoa demora 6, 7, 1 ano para diagnosticar que ela está com câncer. Poxa, doutor, ela já não tem mais nem, dependendo do câncer que ela tem, ela não tem mais nem a oportunidade de fazer um tratamento, já morreu. Mas nesse caso não, vamos conscientizar a população. Esse é o nosso trabalho. Doutor Denis, esse aspecto levantado pelo Gustavo em relação à formação. O paciente que depende do serviço público vai até o postinho, ele não vai encontrar um neurologista, ele vai encontrar o clínico geral e que provavelmente não terá informação, não pela formação, né, mas porque não é da especialidade. O que deve ser modificado na questão da formação para que aquele médico, o generalista, o clínico geral, ele tenha essa informação? Eu acho que vai um pouco mais amplo do que só a formação, Mauro. Eu acho que, defendendo um pouquinho a formação médica, eu também como professor universitário, realmente assim, existem algumas doenças que é muito mais importante o aluno saber do que exclusivamente a esclerose múltipla. Então, eu não espero que todo generalista formado tenha um amplo conhecimento de esclerose múltipla, mas o fato dele reconhecer alguns sintomas é importante. E existe na nossa rede pública, como existe também na rede privada, um sistema de referência e contra-referência. Então, se você passa num posto de saúde com determinados sintomas, alguns médicos reconhecem que aquilo é um sintoma que pode ser compatível com esclerose múltipla e encaminha o paciente para um centro de referência ou para um neurologista com o diagnóstico ou suspeita de um cadastro no Sistema Internacional de Doenças chamado G35, que acende a suspeita da esclerose múltipla, e aí o paciente se perde no sistema. Então aí acontece um grande problema, que às vezes também acontece no serviço privado. O neurologista não tem vaga, um centro de referência não tem vaga, a ressonância magnética não está disponível, eu não consigo colher um exame de líquor. Então talvez eu vá defender um pouco mais o posto de saúde, que esses encaminhamentos eles acontecem. Na realidade, eles acontecem até em excesso. Existe muito mais suspeita do que confirmação real. Qual é o problema? Você não consegue investigar a suspeita
porque o paciente não consegue ter acesso ou ao neurologista, ou se ele tem acesso ao neurologista, a próxima consulta leva 8 meses, ou se ele tem acesso ao neurologista e tem a próxima consulta, ele não consegue realizar o exame, por vários motivos que eu não preciso entrar em detalhes aqui. Alguma doença de fundo neurológico pode desencadear a esclerose múltipla ou não há relação? Não, geralmente a esclerose múltipla ela vem espontaneamente. Ela pode ter associação com outras doenças, então assim, é comum o paciente ter um problema de tireoide, alguns pacientes podem ter associação com psoríase e como... Mas isso vem depois, não é isso a causa, a tireoide... Não, é a associação. As Associação. coisas, você tem as duas doenças no mesmo paciente, porque o doente é o sistema imunológico, então se eu tenho uma doença autoimune eu posso ter outra, mas não é que uma coisa causa a outra, mas... Já te respondo adiantado de uma certa forma. Os sintomas da esclerose múltipla e algumas lesões que a gente vê na ressonância, elas podem estar presentes também no lúpus, no HIV, na hepatite B, na hepatite C e algumas outras doenças autoimunes. Então, para eu ter certeza que é esclerose múltipla, eu lanço mão de uma série de exames para poder dizer que estas lesões e sintomas não são provocados por outras coisas. Essa ressonância é a ressonância da cabeça, do cérebro. Cérebro e coluna cervical ou torácica. Tá. Gustavo, como é que é o dia a dia do paciente? Qual é o estilo de vida que o paciente com esclerose múltipla tem que seguir, deve seguir, ou é possível seguir? Isso varia muito, de novo, pela informação que ele recebe e pela capacidade financeira da família. Porque o ideal seria a prática esportiva. Já tem alguns estudos que associam o yoga com benefícios reais para pessoas com esclerose múltipla. Agora, minha pergunta é, a pessoa que recebe um salário mínimo consegue fazer yoga? Ou a pessoa que ganha um salário mínimo achou essa informação em algum lugar de que yoga faz bem? Então, de novo, eu volto para a especificidade da doença. Que isso depende da família que o paciente tem, da capacidade financeira dessa família. Enfim, o ideal seria que a própria rede pública desse tudo isso, mas a gente sabe que também... claro. Mas a gente sabe que também existem outras questões por trás. Eu também não quero pedir tudo para a esclerose múltipla e se a gente tem que priorizar outras doenças também. Mas desde uma atividade física, alimentação, enfim, é bem geral. O Gustavo me deu um folder, doutor, trazendo algumas coisas e dentro, tá lá na minha mesa. Eu ia trazer, eu falei, não é necessário. Mas tem lá algumas cartilhazinhas, algumas coisas. De repente, por que não o Estado trabalhar isso, começando dentro do serviço público, onde você já tem... Cartilhas, informando, falando uma coisa simples, que o custo não é uma coisa que vai onerar o Estado, mas uma cartilha falando, olha, os cuidados que tem. Nós temos aí campanhas, você vai num prédio público, às vezes eu fui na Secretaria da Fazenda, tem lá, conscientização do quê? Do meio ambiente. Então nós podemos fazer isso também, conscientização do quê? Da esclerose múltipla, você sabe o que é? E ali vai, então uma coisa bem agradável, didática, tipo o gibi didático, objetivo. Bem criativo, e você pode fazer isso e espalhar pelo estado todo. A National MS Society faz isso nos Estados Unidos, não faz? Eles fazem muito bem isso, essa divulgação, porque a gente não sabe, mas a esclerose múltipla é a doença neurológica que mais acomete adultos jovens no mundo. Então é expressiva quando a gente olha o mundo. Talvez no Brasil continental a gente tenha um número baixo, mas você vai para a Dinamarca, a cada 3 pessoas, uma tem esclerose múltipla. Então, realmente é importante essa conscientização. Agora, Denis, você ia falar alguma coisa? Eu ia pedir um minuto para complementar uma coisa que você falou. Então, assim, você falou do acesso à atividade física, do acesso à qualidade de vida. Então, por exemplo, muitos pacientes com esclerose múltipla têm dificuldade para caminhar, seja porque puxam uma perna, seja porque têm fadiga. Mas a cabeça deles está boa e o braço está bom. Então, doutor, como é que eu combato isso? Eu falo, olha, você tem que quebrar a tua jornada de trabalho, você tem que ter repousos periódicos. Se o indivíduo mora perto do trabalho, se o indivíduo dirige um carro com ar-condicionado, se o indivíduo tem um empregador que permite que ele faça uma jornada de trabalho de 6 horas, por exemplo, ele vai entregar um resultado tão bom quanto um indivíduo que não tem a doença. Agora, se ele precisa passar 2h30 em pé num ônibus para ir e voltar do trabalho, e as pessoas que estão no trabalho com ele não reconhecem que se ele reduzir um pouquinho o seu tempo, ele vai entregar alguma coisa com a mesma qualidade, mas num tempo diferente, ele vai acabar excluído e demitido. Então você citou o exemplo da atividade física, eu uso o exemplo
da nossa cidade de São Paulo, de meios de locomoção e conscientização. E, obviamente, se ele já tem uma dificuldade para andar e vai ficar 2 horas em pé num ônibus para ir e voltar do trabalho, o que ele vai fazer? Ele não vai trabalhar. Acho que é bom a gente falar de um principal sintoma da esclerose múltipla, Mas poderia, que é a fadiga, né? Mas poderia crônica. trabalhar. E a fadiga também está associada, e o Denis é a melhor pessoa para falar, ao calor. A comunicação entre os neurônios é um pulso elétrico, né? E a eletricidade ela se conduz melhor no frio. E o inverso também é verdade. No calor ela já é mais lenta essa comunicação. E a gente percebe uma exacerbação dos sintomas, a pessoa mais fadigada. A gente tem pessoas na AME que trabalham em grandes empresas e conseguiram essa redução de jornada porque até as 2 horas da tarde ela consegue ser extremamente produtiva. Mas depois das 2, porque trabalha de terno e gravata, num calor, já pegou trânsito, pegou o ônibus, ele já não consegue. Nesse período de produtividade ela entrega um ótimo resultado. Entrega super bem. Porque a esclerose múltipla, e vale falar, ela não interfere na tua capacidade laboral, a menos que você tenha que trabalhar com carregar peso, alguma coisa do tipo, mas ela não interfere na tua capacidade intelectual, né, Denis? No começo, e se bem medicado, não. Sim. Olha, gente, o tempo do programa já está se esgotando. Gustavo, 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema. É de extrema importância a gente falar de esclerose múltipla. Como eu falei, a doença neurológica que mais acomete adultos jovens no mundo. É importante quem estiver acompanhando, de alguma forma, se identificou com isso, ajudar um pouco o nosso trabalho simplesmente de conscientizar sobre. Porque isso já vai garantir diagnóstico precoce, melhora de qualidade de vida e a gente consegue pensar na vida daqui 30 anos. Então, deputado, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Gustavo, doutor Denis. Bom, eu diria que assim, olhando para um lado técnico, é importante dizer que tem diagnóstico, tem tratamento e as pessoas podem levar uma boa qualidade de vida e a nossa intenção como médico é fazer toda a orientação possível e toda a intervenção possível para que a qualidade de vida possa ser mantida. Sim, às vezes são necessárias adaptações, mas é bom lembrar que o indivíduo que recebe esse diagnóstico, ele não está na cadeira de rodas no ano seguinte e a gente tem várias ferramentas e formas de fazer com que ele nunca vá, né? E eu também agradeço a presença aqui. Eu acho que, como eu falei, conscientização não é só conscientização diagnóstica, é conscientização populacional em lembrar que não é uma doença, são pessoas que carregam essa dificuldade e pessoas são sempre pessoas, né? Deputado Milton Vieira, a sua conclusão? Bom, eu quero agradecer o doutor Denis, o Gustavo, agradecer você, Mauro, e principalmente agradecer meus colegas que ajudaram a aprovar essa lei aqui na Assembleia Legislativa, nosso governador que sancionou a lei, e dizer que nós temos um compromisso com a sociedade. Nosso trabalho, fomos eleitos, doutor, para prestar contas, para poder fazer algo. E nós estamos aqui lutando, né? Acho que é uma fatia pequenininha, né? Mas a gente está aí contribuindo e vamos lutar para que isso aí possa se estender em outros programas e ajudar essas pessoas contra esse mal silencioso, né, chamado esclerose múltipla. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Hoje nós falamos sobre a lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, já em vigor, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a esclerose múltipla. Fale-me sobre este programa no Twitter, anote aí, @Mauro Friesman. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.